para a roça. Estava na espera do irmão Paulo. Aí cheguei lá na roça, peguei a Bíblia e li um texto, né? O texto que é muito conhecido, né? Outro dia o irmão Tony até falou, mas irmão, se você pega esse texto, você desenvolve porque já tem um conhecimento. Não, porque como texto que, quando a gente, logo no começo, eu peguei mais o carro brasileiro que fala a parábola das 10 virgens. E aí eu estava lendo esse texto lá na roça. Eu falei, se o irmão Paulo vir, se for eu que vou trazer a mensagem, eu vou levar ele, porque o crente tem que andar preparado. Já pensou se eu chegar, chamar o irmão Tony, chamar o irmão Zé Carlos ou outro qualquer irmão, o pastor chamar e não tem nada preparado. E aí fica difícil, né? A gente tem que ter pelo menos um texto, 2, 4, 5, 6, 7, 8, algum. Mas para na hora certa, né, a gente não se bater. Na hora do texto a gente ler, falar quanto Jesus é bom. Toda vez eu falo, como eu sou pregador, eu gosto de evangelizar, eu acho que os irmãos já observam isso, né? Eu gosto muito do evangelismo. Vai botar lá louvando o hino da harpa, eu gosto dos outros louvores, mas os louvores da harpa glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão tristes hoje, eu não sei se o pastor está percebendo. Da hora que a irmã. A presença do Senhor tem a tristeza, salta de alegria. Eu também creio assim. Aí, minha. Viu, irmão? Glória a Deus. Hino 547. Louvado seja o nome do Senhor. Quem souber, que me ajude. Com glória. Aleluia. Eu tô bem com você, não? Ele está voltando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ajuda, Júnior. Puxa. São trasladados. Seu trabalho me ficou, a carreira tem santo, nesta vida já cessou, do Senhor
vai dizer, se não estivermos preparados, Ele vai nos buscar. Agora, depende de nós para ir com eles. Aleluia! Depende de nós, depende de mim, depende de você, para poder subir. Livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou que o Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor. Quem não achou, fala assim, nada me faltará. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Por título tem a parábola das virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens com as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosconejaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí, vem o esposo, sai ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes ao que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que eu vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sabeis o dia e nem a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. A Bíblia vai narrar, como nós já conhecemos, essa passagem das virgens, das prudentes e das loucas, né? Nós vamos ver, aleluia, que ao sair ao encontro do esposo, quando a gente está esperando verdadeiramente a volta do Senhor, nós temos que estar vigilante e preparado a todo momento. Nós temos que estar vigilantes a todo momento, porque aquelas 5 loucas, elas não prepararam o azeite, a reserva. Não prepararam a reserva. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquelas prudentes, ao esperar o esposo, ainda além de elas tomar suas lamparinas, ainda guardaram a reserva, o azeite. E aquelas loucas, como a Bíblia vai dizer, elas não estavam nem aí. Não estavam nem aí. E as 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e a sua vasilha
nós temos saído, né? Quantas vezes nós vemos no mundo pessoas que estavam com as lamparinas acesas e deixaram se apagar. Mas o esposo tem que andar vigilante. Por que vigilante? Porque quando o noivo se arruma para a noiva, né? Quando a noiva se arruma para o esposo, a Bíblia vai dizer que ela tem que estar aviada. O esposo pode vir qualquer hora. A volta de Cristo pode vir qualquer hora. O rei há de voltar. O rei há de voltar e temos que estar preparados para quando ele voltar encontrar a sua igreja preparada, a sua igreja com as lamparinas acesas e a reserva. Temos que ser prudentes, como diz a palavra, seja prudente como a serpente, né? E sim com uma pomba. Temos que ser vigilantes, irmão, para a gente não deixar, em todo momento a gente estamos tentados, em todo momento a gente estamos dormindo, melhor dizendo, estamos dormindo. O esposo pode chegar, a Bíblia fala que ninguém sabe a hora e nem o dia que há de vir o Filho do Homem. E Jesus há de vir, eu creio que ele há de vir. Aleluia, Deus. Porque não é palavra minha não, é palavra de Deus. Foi Jesus que falou diante dos seus discípulos: eu vos vou preparar lugar, para onde eu estiver, vós estejais comigo também. Então ele foi preparar lugar. Então eu vou crer que ele vai vir. Ele vai vir para buscar a sua igreja. E se a igreja não estiver preparada, vai ficar. A igreja tem que andar preparada 20 horas, 24 não, 48 horas. Tem que estar vigilante, irmão. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no dia a dia na vida da gente. Se não andar com a lamparina acesa e com a reserva, irmão, o noivo vai chegar e a igreja vai ficar. Quando fala 5 loucas e 5 bichos, eu não boto assim, pastor, é a igreja e o mundo, não. É a igreja. Eu não boto igreja porque tem muitas pessoas que comparam a igreja com o mundo. As 5 loucas e as 5 bichos. E as 5 prudentes. Eu não, é a igreja. É a mesma coisa, é os dois dentro do trigo. É desse tipo assim. Mas a gente temos que estar vigilante, porque o noivo há de vir. Ele há de vir. E se você estiver esperando, tenha calma, que ele vai voltar. Persevere. Ontem, na hora que teve o culto doméstico, depois que a Luciana postou para mandar foto, não foi? Do culto. Então, eu estava lendo uma passagem, até comentei com o irmão Douglas hoje. 1 Timóteo 6, versículo 7 e diante. Eu li aquele texto ali que fala: nada eu trouxe para esse mundo, nada eu vou levar. E falava da riqueza. Tem muitas pessoas que estão pegando as coisas do mundo e estão esquecendo as coisas de Deus. Está tão apegado com as coisas do mundo, e a Bíblia fala que aquele que se apega à riqueza, uns abandonar a fé pelas coisas do mundo. Aí eu conversando com os anjos, não é que a gente vai abandonar as coisas do mundo, a riqueza, não, né? Se a gente for dizer próspero, nós vamos ser prósperos. Deus vai te honrar, qualquer um. Eu falando com ela, eu tenho vontade de ter um monte de coisa, mas jamais eu vou querer montar na bunda de ninguém para fazer escada. Há um tempo para todas as coisas. Se você esperar em Deus, há seu tempo. E eu falando ali ontem, pregando, quantas vezes a gente, e o pastor já falou aqui, a gente
Senhor. Aleluia. Se o Senhor vê que você há de ter alguma coisa, você vai ter. Mas se o Senhor vê que você tem que ficar no deserto a vida toda, amém. Porque só vai saber adorar assim. Não vale. Não vale. Quando aí sim, aí quando sai do vale, porque a Bíblia diz, quando sai do vale, que tem qualquer realzinho, aí já esse negócio de igreja não é mais fácil. Está orando o tempo todo dentro da igreja. Orando o tempo todo, pedindo a bênção. Irmão, ora por mim, para a minha bênção sair. Irmão, ora por mim, para a minha bênção sair. A bênção saiu. Esse negócio não é para mim, não. Papai vai te buscar. Glória a Deus. Seja prudente. Seja vigilante. Nós temos que vigiar. Vigiar. Versículo 5. E tardando o esposo, nós planejaram todas e adormeceram. Tardando o esposo, nós planejaram, deram sono e dormiram. Muitos estão assim na igreja. Ora, hoje, minha bênção não chegou. Jesus está demorando. Abandona o barco, outros vão dormir. Outros vão dormir. Mas o versículo 6: mas à meia-noite ouvi-se um clamor. Aí meu esposo, e saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas, né? Elas, quando ouviu falar que o esposo vinha, levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Se nós soubéssemos o dia que Jesus viesse, tivesse marcado aqui, ó, Jesus vem tal dia. Eu creio que ninguém estava aqui. Ninguém. Vem segunda-feira, domingo de noite eu me ajeito e ele vai vir. A Bíblia diz que não sabeis o dia e nem a hora. Então isso aí é para a gente andar preparado. Por que preparado? A gente tem que ter uma oração todo dia. Eu falei para a Rosângela, se nós tomar gosto, por que nós não evangeliza todos os dias com vontade de passar uma pessoa? Fala de Deus. Vamos falar de Deus. Pega gosto aqui, ó. Lê um versículo de manhã, outro de tarde, um dia de tarde, todo dia. Aí você vai tomar gosto. Aí todas as pessoas que você vê querem falar de Jesus, né? Aí é louco. Não fala mais de outra coisa. Não, não é louco não, é prudente. Isso é prudência, não é loucura não. É loucura para aqueles que estão de olho nas coisas do mundo. Mas é a prudência, é perseverando na sua salvação e com o coração apertado, aí fala para um, para outro. Quando a gente tem a convicção e aquela certeza, irmão Tony, meu irmão, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O que é que a gente quer? Nós procura se apegar mais a Deus. E a gente olha, aí a gente quer levar aquela palavra para aqueles que não conhecem. Para ver se ele não fica. Tem vezes que eu fico orando, revelar um negócio aqui, que eu fico orando ali chorando. Aí, sabe o que vem na minha lembrança? Isso aí na minha mente. Meu Deus, será que os irmãos vão subir e eu vou ficar? Ou será que eu vou subir e os irmãos vão ficar? E aí quando eu penso naqueles que não estão junto conosco, meu irmão, o que é que eu estou fazendo boca tapada? Eu já falei lá em casa, já falei lá em casa. Eu não sou mais culpado não. Eu quero dizer que se o irmão Júnior precisa de uma palavra e eu posso dar essa palavra e eu sou culpado pela salvação dele. Então eu já cheguei para ele e falei, irmão Júnior, é assim, assim. Eu não tenho mais culpa disso aí não. Jesus não vai culpar de mim, eu preguei para ele.
Mas se eu estou conversando com uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, e aí eu não prego a palavra para ele, e acontece algo com ele, eu sou culpado, não tive chance de falar de Jesus para ele. Às vezes a coisa é, quando eu passo na estrada, eu vejo um prego no chão, ou um parafuso, um negócio que eu sei que vai furar o pneu do carro, de uma bicicleta, eu volto para pegar. Porque se eu passar, eu venho passar e o outro chegar e furar o pneu, de quem foi a culpa? Não foi minha? Que eu vi, não tirei, meu irmão. É verdade. É, meu irmão. Não é isso, meu irmão? Então nós temos que andar atento. Isso aí tudo é uma prudência. Qualquer deslize, nós vamos ficar. Muitas vezes a gente está brincando. Era por Paulo, Senhor, misericórdia. Mas temos que andar preparado. Quando tem aquele sonho, se dormir, mas deixa a reserva. Para que seu lamparina não apague, nem a minha. Se essa palavra, vamos mudar a palavra do irmão. Que a gente está com a consciência limpa. Olha, vou ver o mover de Deus naquele domingo. Que negócio gostoso foi aquele. Eita, Jesus, Deus é fiel. É assim, quando a gente vem prestar um culto de adoração, esquecer das coisas do mundo, esquecer um pouco. Quando a gente entrar aqui, eu estava falando com Rosângela ontem, que eu tenho que vir para a igreja. Ela falou, mas meu pastor, mandou a gente morar lá, mais ou menos assim. Porque eu quando eu chego na igreja, me dá vontade de louvar, de ler a Bíblia toda. É desse jeito. Não fica aí, irmão. Estou falando. É desse jeito, irmão. Eu fico, sabe, quando eu chego aqui na casa do meu pai, eu daquele jeito. Quero ler a Bíblia toda. Mas temos que ser vigilantes em casa também. Pegar mais a Bíblia para ler, com mais ousadia, pegar com ousadia. Eu peço a Deus todos os dias, em oração, só nem falo mais, mas fico imaginando assim, Senhor, eu ainda quero pregar de tal jeito, daquele jeito, Aleluia! mas Deus sabe a hora, vai chegar, vai, na hora certa Deus há de agir, mas primeiro tem que mandar todinho aqui, ó, o ouro. Tem que comer o ouro todinho. Aqui, ó. Todos os dias, café da manhã, almoço. Aí a gente fica do jeito que papai quer. Glória. Quando a gente faz a vontade do Pai. Tudo que pedisse a Ele, crendo, Ele fará. É assim? Então nós temos que crer. Temos que crer. Para ver a glória descer. Todo dia quer ser cheio, meu irmão, abre tua boca. Glória a Deus. Começa a dar glória. Não fica olhando pro teu vizinho do lado, não. Deixa quem quiser falar. Sabe o que às vezes me preocupava muito com isso? Eu ficava na igreja aí, quando eu ia dar um glória, por isso que agora eu dou glória toda hora. Aleluia. Até sem vontade eu dou glória. Irmão José Carlos, sabe por quê? Porque antigamente eu ficava muito incomodado com o vizinho do meu lado, com as pessoas que estavam do meu lado. E aí eu ficava com medo de abrir a boca para dar glória. E aí eu ficava aquilo ali, ficava engasgando. Mas quando bonito, agora eu vou abrir minha boca e vou dar glória. Vou dar glória, porque eu aprendi uma coisa, quer ser cheio, abre a boca para dar glória. Não é abrir a boca para ficar música não, meu irmão. É para dar glória aqui. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí, ó. Louvado seja. Eita, menina. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aí diz assim o versículo 9: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e que antes ao que vendes e comprai para vós. Olha, mandou ir comprar. Eu estava lendo essa passagem hoje, quando falou, é a mesma
olhando teu irmão, ande preparado. Aleluia. Quer ver o fogo pegar? Se ajunta com as brasas, meu irmão. Quer ver tua lamparina não apagar? Ajuda com as brasas. Glória a Não Deus. quer ser cheio? Abre tua boca. Glória. É desse jeito. Quer ser cheio? Abre a boca. Quer ver a brasa ficar acesa direto? Não sai de dentro do fogo, não, meu. Tição, quando sai de dentro do fogo, só vai apagar. Brasa, quando sai do fogo, se apaga. E lá na roça é assim. Quando eu quero apagar o fogo, eu afasto as brasas, tudo aí apaga. Mas quando a igreja vem em um só pensamento, em uma só concordância, pega fogo. Aleluia. Pega fogo. E é desse jeito que a igreja tem que andar, pegando fogo. Glória a Jesus. Eu vi um testemunho, eu não sei se foi o pastor Zé Carlos de Lima, falou que saiu o pastor e o pessoal para evangelizar. Aí tinha um irmãozinho que era o mais fraquinho, os outros irmãos, os tocha, falavam que ele era o mais fraquinho da. Sabe aquele irmãozinho que você não bota nada? E aí, nessa evangelização, apareceu um rapaz, eu faço um rapaz, não sei, teve um demônio, um rapaz que estava com um demônio lá. E aí o pastor falou, não, para esse aí eu vou chamar aquele ali, ó. E chamou o irmãozinho mais fraquinho da turma, como ele disse. E aí o menino, o rapaz, só pastor, não abria a boca, o cara não abria a boca mesmo, chamou ele, só fez chegar e desligou. Aleluia. Tem que andar desse jeito. Nós temos que andar desse jeito. Não precisa nem abrir a boca. O inimigo, ó. Glória a sabia, Deus. sabia. Não precisa nem abrir a boca, só precisa estar cheio, transbordando. Olha, vai incomodar. Se a gente andar com aquelas lamparinas, do jeito que aquelas prudentes estavam andando, sabe? Imagina aí, 4 lâmpadas dessa no escuro. Botar 5 mesmo. 4, 5. Imagina aí a claridade que fica. Imagine aí você cheio, sair com o Júnior, deixa eu ver, um monte de ouro, bota 5. Irmão pedir para evangelizar. De longe, se a gente tiver, queria a lamparina daquelas prudentes, de longe, quando avistarem a gente, vai falar onde é ver uns 5 varões ali, que pode falar. Aleluia. Mas eles falar assim, rapaz, é uns homens de Deus ali, vem marchando mesmo para amassar a cabeça de Satanás. Porque para isso ele não deu autoridade, não deu não? Aleluia. Deus deu. Para esmagar a cabeça do diabo, da serpente, escorpião. Mas temos que andar aceso, cheio e com a reserva para não deixar apagar. Aleluia. Aí às vezes eu fico falando, como é essa reserva assim, hein? Como é essa reserva que vocês carregam? Hein? Como é essa reserva? Então vamos carregar essa reserva. Ler um livro hoje, outro amanhã. Hoje, outro amanhã. Essa é a reserva. Glória a Deus. Essa é a reserva. Eu creio que essa é a reserva. E andar vigilante. Saber ouvir. Para não ouvir interpretar mal. E andar vigilante. Isso é bom. E aquelas 5 prudentes, eu imagino muito imaginando, né? Fazendo uma conjectura ali, aquelas mulheres, vamos dizer, com as suas lamparinas e a reserva. E aí, dá um pouquinho para nós. Já está vindo aqui. Vai voltar para ele, vai ficar na escura. É melhor vocês vigiam. A São Zé está fechando, não é? Está fechando a venda, vai logo. É desse jeito, meu irmão. Aleluia. Muitos só vão acreditar,
A Bíblia diz que vai ser que nem um relâmpago, vai ser que nem um piscar de olho. Esse vai ser o fechamento da arca, eu creio, né? Da arca de Noé, no dilúvio, Deus veio, pede um pouco fora, não teve peixe para ninguém. Com Jesus, que a Bíblia diz, olha, não sabeis o dia e nem a hora. Não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Então, quando ele vir, Beto humor, meu irmão, quando abriu os olhos, cadê o irmão Tony? Mas cadê o pastor daquela igreja? Meu irmão, aí agora ninguém vai abrir a boca e começar a gritar. Aí agora na arca não entra mais, não, tem que ficar pro segundo aula. É. E aí, meu irmão? Hein? Vamos ter vigilância. Vamos fazer que nem 5 bichos prudentes. Aleluia. Andar com as lâmpadas e com azeite. Aleluia, Deus. Ande com reserva. Tá cheio? Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que as loucas ficou, irmão. As loucas ficou. Não adianta estar com conversinha. Deixa o azeite do irmão. Prepare o seu, prepare o meu. Cada um prepara o seu. Tem salvação individual. A Bíblia diz assim: salvação individual. Mas eu posso ajudar meu irmão? Eu ajudo. Eu estou aqui, nós estamos aqui para ajudar o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos. Onde foi dito isso? Então, aí estava falando de muitas coisas, né? E eu falei, eu só peço a Deus amor. Amor no meu coração. Porque eu amando a todos, assim tá bom. Tenho que amar a todos. Gosto ou não, tenho que amar a todos. Aí sim, isso aí é bom. Quando a gente ama a todos, a gente vai ter prudência, vai ter perseverança, vai ter tudo. Quando a gente ser cheio de amor. Aleluia. Glória a Deus. E aleluias. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então só vai entrar, só vai com ele aqueles que estão preparados. Aquele sim, aí vai subir. Esse vai subir se estiver preparado. Temos que estar preparados, igreja. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço, que vos não conheço. Em verdade vos digo que vos não conheço. Então, muitas vão andar com a lamparina acesa, sem reserva, mas naquele grande dia Jesus não vai reconhecer, porque a porta já está fechada. E aquelas noivas, aquelas que estão ataviadas, eu creio que a igreja do Senhor tem que estar ataviada para quando o noivo, o esposo chegar, topar sua igreja preparada. Porque muitas vezes a gente se chateia. A verdade, né? E a verdade dói, e a gente não quer ouvir a verdade, mas a gente temos que ouvir e refletir, pedir discernimento a Deus,
porque é a correção, né? Temos que amar a correção. Se o pai está nos corrigindo porque estamos andando errado, jamais eu vou brigar com Maria Luísa ela fazendo alguma coisa certa. Não, só vou brigar com ela se ela errar. O papai só vai brigar conosco se a gente errar. Aí ele vai. Oh, meu Deus. Então que andamos, que a gente possamos andar sempre na presença do Senhor, sempre preparado, com as lamparinas acesas e com a reserva. É essa reserva que a gente temos que andar. É a palavra do Senhor. Quantos aí fora não estão querendo uma palavra e talvez a gente estamos sem a reserva e ainda com a lâmpada se apagou. Mas se a gente andar com as lamparinas acesas e com azeite na reserva, a gente vai querer fazer tudo isso. A gente vai querer fazer tudo isso para agradar a Deus, para naquele grande dia a gente também ter parte, aleluia, na glória. E às vezes eu me pego assim, de olho fechado, cantando naquele grande coral, sabe? Se a gente vê aquele ginásio ali que vão lá do Lobo e outros cantores, é tão lindo, a gente acha tão lindo. Agora imagine naquele grande dia, meu irmão, aquele coral de anjos, aleluia, aquele coral de anjos, você olha assim, meu Deus do céu, rapaz, é tremendo, meu irmão. Quando eu fecho o olho assim, que eu me vejo lá, eu nem me acho naquele lugar, eu fico, rapaz, meu Deus, muita glória, é muito longe, é muita gente, meu irmão. E eu vejo, rapaz, interessante que eu vejo tantas pessoas já, velho. Aleluia. Outro dia eu estava orando, e aí na oração eu me tomei assim, nesse coral de novo. Eu choro com ele de moída, sabe? É mesmo. E eu estava orando aí, e um negócio tremendo assim, que eu estava lá, eu não vi o irmão João lá, o meu irmãozinho, que ele sempre me chama para ir. Mas foi aquela tristeza, sabe? Mas olha quem apareceu lá. Rapaz, esse negócio já estava bom, rapaz. Mas quando eu vi o irmão, meu, então que a gente possamos andar preparado, vamos andar preparado. Se a lamparina quiser apagar, meu irmão, vamos reacender, peça combustível, busca onde for, sabe? Mas não deixa a palavra fugir, não. Porque quem sustenta a gente é a palavra. Glória a Quando a Deus. gente deixa de ler a Bíblia, deixa de vir para a igreja, isso aí é o azeite, é a lamparina se apagando, é o azeite que já não está mais na botija, aí pronto, não tem mais reserva. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, vamos ler um versículo, um salmo por dia. Eu estava falando com o Rosângela ontem, porque eu parei de ler a leitura da Bíblia. Mas se eu estivesse lendo, todo mundo precisava ler do jeito que eu estava lendo, não. Bastava ler um versículo só, e continuando do jeito que eu estava indo. Eu já ia bem avançado. Mas às vezes a gente fica com aquela empolgação de ler 4, 5 textos e parar. 4, 5, 6. Não, se eu estivesse lendo um só, um textinho, não é só um versículo, eu já ia longe. E que a gente possa fazer isso. De manhã, meio-dia, se puder, de novo. Às vezes eu não peço que nem na Bíblia, sabe, pastor? Mas eu gosto de ver a Bíblia dentro da minha mente. Às vezes eu não estou lendo a Bíblia, mas estou pensando numa pregação que foi feita, pensando numa palavra que o irmão deu. Mas a gente tem que andar cheio, porque se a gente parar de ler a Bíblia, se a gente parar de louvar, se a gente parar de buscar, de ir para a igreja, a gente acaba se apagando. Eu faço de tudo. Eu não sei se eu já não vim algum dia para a igreja, até do café para cá. Se eu já falei algum dia, eu acho que aqui na igreja acho que nenhum. Para ficar sem vir algum dia. Só no dia que eu estava trabalhando, mas mesmo assim, eu fui da campanha, mas mesmo assim eu estava
estava vindo, mesmo quando chegava tarde, às vezes os irmãos já estavam saindo, eu ainda pegava o final da oração, mas eu vinha. Então eu faço de tudo para vir no dia de culto, faço mesmo, não importa o que eu esteja fazendo, eu lavo eu nem consigo chegar aqui atrasado, mas eu venho. Porque isso é um combustível. A gente vem para a casa do Pai, é alegria. Mesmo da gente vai na casa do nosso Pai, isso não é alegria. Então quando a gente vem buscar, é muito mais. Se a gente deixar de praticar a Bíblia, as lamparinas vai apagar. E nós não podemos deixar a lamparina apagar. Então a gente vai ficar, a Bíblia diz, e quando o esposo chegou, aquelas 5 loucas não estavam preparadas. Porque hoje se eu já pensou com as paixões, eu não estou preparado para pregar, não, para trazer uma mensagem. Eu não sou pregador, não, mas eu creio que Deus falou nesta noite. Falou comigo, está falando com qualquer um de vocês ou com todo mundo, mas está falando para que a gente fique mais vigilante na palavra, mas que a gente fique atento, porque a volta de Cristo está chegando. Toda vez quando eu trago essa mensagem, aí nós vamos ver que desde o tempo da nossa volta, tá? A volta que falava que Jesus está voltando e até hoje Jesus não chegou. Mas quem lhe disse isso? Ele já chegou. Aquele ser escolhido, ele vai tirando logo. E aí, mas naquele grande dia, que a gente esteja preparado. A volta de Jesus está próxima. Está próxima. E assim, a Bíblia diz que a gente temos que estar preparado. Será que nem um piscar de óleo? Será que nem um relâmpago? Se Jesus chegar hoje, chegar em casa, naquele domingo eu gostei. No domingo eu gostei daquela que Deus falou conosco antes da Santa Ceia. Eu até falei com o irmão não pegou, mas eu peguei, né? Que ali, mesmo chateado, né? Mas se alguém estiver chateado, não tomar o vinho, não participar do sangue de Cristo. Fala que aquele que beber indignamente será culpado. Por isso há muitos fracos e doentes, muitos que não vigiam, né? E tomam a ceia de qualquer jeito, para dizer, tá tudo bem, não vai assim não, né? Não vai assim não. Não vai assim não. Porque há muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É isso aí que a gente temos que estar vigilante. Escuro. Qualquer deslize, papai pode chegar e a lamparina está apagada. Eu quero estar com a minha lamparina acesa. Eu quero que a igreja esteja com a lamparina acesa. Aleluia. Porque aqui, meu irmão, quando um sente algo, todo sente. É um corpo só aqui. Essa lamparina aqui tem que estar acesa e com a reserva. Na grande roda, naquele grande dia, eu creio que não vai chegar. Não vai chegar. É para quando o papai perguntar ao nosso pastor, e aí? Não reconheci aí. Aleluia! Então é isso que tem que dar conta, meu irmão. É lutando por mim, por você, né? Quando o pastor cobra da gente, é porque ele sabe que está cobrando. E aí é nisso que nós possamos andar com nossas lamparinas e com a reserva. Amém? Amém. Veja, eu agradeço a minha oportunidade. Foi uma mensagem bem avançada, foi não? Mas Jesus falou, viu? Falou comigo. Amém? Amém. Estou falando com vocês, mas eu vou pegando a minha porção aqui, eu vou parar para fixar para mim mesmo. Então, eu creio que o rei está voltando. Aleluia. Quando Jesus voltar, temos que estar atentos e preparados.
Desde já eu louvo a minha oportunidade, por tudo. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente precisa botar o reino de Deus em primeiro lugar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque a gente deixar o reino de Deus para depois, Jesus pode chegar e a gente ficar com esse reino aqui. Nego falando do segundo round. Se o primeiro que é fácil, é só abrir mão de algumas paixões, da carne, das nossas vontades. Muitos já vão ficar para trás. Vai ser muito difícil esse sacrificar, suportar até o fim a grande tribulação por amor a Cristo. Vai ser muito difícil. Então, nós precisamos estar tendo a oportunidade que a gente está tendo agora, não vai ter nunca mais. Já pensou? A gente pode ter duas belíssimas visões, entre aspas, né? A gente ser arrebatado pelo Senhor, glorificar a beleza da santidade, a formosura dele, ou a gente ficar para ver o anticristo reinar, para ver o sofrimento daqueles que querem ser cristãos no meio da tribulação, pagar um preço sem ter o que fazer, né? Porque até o Espírito Santo se retirará desse período. O Consolador não estará mais aqui nos consolando. Aqui nos consolando não, aqui consolando quem ficar. Então nós estamos vivendo um período de facilidade muito grande. E o problema